Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu quero abrir aqui uma aspas rápida para dizer o seguinte, em relação às eleições ocorridas no último domingo. Primeiro, um resultado que surpreendeu a todos, tamanha discrepância com aquilo que mostravam as pesquisas eleitorais. E não apenas em um estado, e não apenas envolvendo uma única candidatura, não, na maioria dos estados brasileiros, inclusive no meu estado do Amazonas, senhor presidente. Inclusive, que as pesquisas, todas elas, de todos os institutos, mostravam um caminho e o resultado da urna foi completamente diferente daquilo que víamos nas pesquisas. Segundo, senhor presidente, dizer que, apesar do resultado adverso em relação à minha candidatura, eu chego aqui nesta tribuna, senhor presidente, com a mesma disposição de que sempre ocupei a mesma tribuna, porque saio dessas eleições com o espírito e o sentimento do dever cumprido, com a consciência muito mais do que tranquila, porque a minha campanha foi pautada única e exclusivamente em falar daquilo que defendíamos e defendemos para o Estado do Amazonas e fazer uma prestação de contas do meu mandato. Afinal de contas, eu sou parlamentar. Então, não devia, num período de eleição, apenas dizer o que eu queria fazer, mas deveria, e era o meu dever, e assim o fiz, mostrar como atuei aqui no Senado Federal, de que lado fiquei e quais foram os meus votos. E foi exatamente isso que fiz durante toda a campanha eleitoral. Lamentavelmente, meus adversários não fizeram isso. Aliás, o que venceu a eleição, senhor presidente, iniciou a campanha mostrando um CPF, como se CPF fosse atestado, como diz um jornalista lá da minha cidade de Manaus, como se isso fosse, senador Telmário, atestado de idoneidade. Mas não era só isso, não. Ele dizia em todos os seus programas eleitorais, do primeiro até um determinado programa, que eu já vou falar, ele dizia o seguinte, que ele era limpo, que ele era independente, que era livre e que queria uma cadeira no Senado para lutar pelo Amazonas e pelo nosso povo, enquanto eles e ela, sou a única senadora e era a única candidata mulher ao Senado, enquanto eles e ela querem fugir da cadeia. Essa foi a campanha eleitoral que nós enfrentamos lá. Ingressei na Justiça Eleitoral desde o primeiro minuto, perdi no primeiro julgamento, recorri à Justiça Eleitoral e ganhei. Lamentavelmente, muito tarde já, muito tarde, porque isso se disseminou muito. E eu quero, então, nesse meu primeiro pronunciamento, após o primeiro turno das eleições, dizer o seguinte, isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. Essa pessoa que fez isso vai responder pelos atos e palavras, acusações levianas que fez durante a campanha inteira. Porque se há alguma coisa que me orgulha muito, senhor presidente, é a minha postura na política brasileira. Mas, enfim, como eu sempre digo dessa tribuna, não tarda, o tempo é o senhor da verdade. A verdade, às vezes, ela pode demorar, ela pode tardar, mas ela virá. Senhor presidente, no último domingo, nós concluímos as eleições em primeiro turno, onde foram eleitos todos os parlamentares estaduais, federais, vários governadores e outros candidatos ao Executivo ainda terão que concluir o processo eleitoral no dia 28, salvo engano, no dia 28 agora do mês de outubro, quando acontecerá o segundo turno. Eu quero, senhor presidente, dizer que nesse momento não vou fazer uma análise nem das eleições, nem do resultado no meu estado do Amazonas. Voltarei a fazer com bastante detalhamento essa análise das eleições, porque entendo que nós não concluímos ainda o processo eleitoral. Então, a hora não é só de avaliação, a hora é de falar do Brasil, a hora é de voltar a falar do meu estado do Amazonas, porque das principais decisões ainda está para ser tomada, ou seja, a escolha de quem será
o próximo presidente da República, que acontecerá no último domingo desse mês. Então, o que nós temos que falar é sobre as candidaturas à presidência da República. Falar o que cada uma delas defende para o país, o que cada uma delas apresenta como proposta para a nossa gente, para o nosso povo e, sobretudo, para o meio estado do Amazonas. A hora também é de falar sobre as eleições em segundo turno que acontecerão no meio estado do Amazonas, porque lá também voltaremos às urnas para escolher entre duas candidaturas de Wilson Lima e Amazonino Mendes, qual dos dois será o governador do meio estado do Amazonas. Mas, senhor presidente, eu quero abrir aqui uma aspas rápida para dizer o seguinte, em relação às eleições ocorridas no último domingo. Primeiro, um resultado que surpreendeu a todos, tamanha discrepância com aquilo que mostravam as pesquisas eleitorais, e não apenas em um estado, e não apenas envolvendo uma única candidatura, não, na maioria dos estados brasileiros, inclusive no meu estado do Amazonas, senhor presidente. Inclusive, que as pesquisas, todas elas, de todos os institutos, mostravam um caminho e o resultado da urna foi completamente diferente daquilo que víamos nas pesquisas. Segundo, senhor presidente, dizer que, apesar do resultado adverso em relação à minha candidatura, eu chego aqui nesta tribuna, senhor presidente, com a mesma disposição de que sempre ocupei a mesma tribuna, porque saio dessas eleições com o espírito e o sentimento do dever cumprido, com a consciência muito mais do que tranquila, porque a minha campanha foi pautada única e exclusivamente em falar daquilo que defendíamos e defendemos para o estado do Amazonas e fazer uma prestação de contas do meu mandato. Afinal de contas, eu sou parlamentar. Então, não devia, num período de eleição, apenas dizer o que eu queria fazer, mas deveria, era o meu dever e assim o fiz, mostrar como atuei aqui no Senado Federal, de que lado fiquei e quais foram os meus votos. E foi exatamente isso que fiz durante toda a campanha eleitoral. Lamentavelmente, meus adversários não fizeram isso. Aliás, o que venceu a eleição, senhor presidente, iniciou a campanha mostrando um CPF, como se CPF fosse atestado, como diz um jornalista lá da minha cidade de Manaus, como se isso fosse, senador Telmário, atestado de idoneidade. Mas não era só isso, não. Ele dizia em todos os seus programas eleitorais, do primeiro até um determinado programa, que eu já vou falar, ele dizia o seguinte, que ele era limpo, que ele era independente, que era livre e que queria uma cadeira no Senado para lutar pelo Amazonas e pelo nosso povo, enquanto eles e ela, sou a única senadora e era a única candidata mulher ao Senado, enquanto eles e ela querem fugir da cadeia. Essa foi a campanha eleitoral que nós enfrentamos lá. Ingressei na Justiça Eleitoral desde o primeiro minuto, perdi no primeiro julgamento, recorri à Justiça Eleitoral e ganhei. Lamentavelmente, muito tarde já, muito tarde, porque isso se disseminou muito. E eu quero, então, nesse meu primeiro pronunciamento, após o primeiro turno das eleições, dizer o seguinte, isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. Essa pessoa que fez isso vai responder pelos atos e palavras, acusações levianas que fez durante a campanha inteira. Porque se há alguma coisa que me orgulha muito, senhor presidente, é a minha postura na política brasileira. 30 anos de mandato parlamentar. Nunca recebi absolutamente nada indevido. Aliás, nunca fui sequer acusada de corrupção. Não, nunca. De corrupção, nunca, senhor presidente. Sequer fui acusado. Para ter que ouvir isso durante a campanha inteira? Mas, enfim, como eu sempre digo dessa tribuna, não tarda, o tempo é o senhor da verdade. A verdade, às vezes, ela pode demorar, ela pode tardar, mas ela virá, ela virá. Aliás, ontem mesmo, veja a ironia da situação, os senhores e as senhoras senadoras, ontem mesmo, num programa de uma rádio local, que entrevistou
esse candidato que venceu as eleições, ele, depois da entrevista, não sei por que exatamente, mas o jornalista teceu o seguinte comentário, dizendo que, falando sobre esse mote de campanha, dizendo que o CPF não representa atestado de idoneidade para ninguém e que ele deveria ter feito o que não fez durante a campanha, que ele poderia, aí, abre aspas, isso foi o que disse o jornalista, abre aspas, podia ter rodado um vídeo onde é colocado em evidência com as mãos no pacote do célebre mensalinho que era pago pelo Alfredo Nascimento. E o jornalista se diz arrependido de não ter rodado esse vídeo. Um vídeo onde dizem que ele estava recebendo um tal do mensalinho que era pago pela prefeitura todos os meses. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Eu quero, senhor presidente, nesse tempo que me resta, com a benevolência de Vossa Excelência, falar um pouco deste segundo turno do processo eleitoral. Me chamou muita atenção hoje a matéria, porque, primeiro, o que vem marcando muito esse processo eleitoral é aquilo que muitos, inclusive Vossa Excelência, fala da tribuna, os fake news, as mentiras, as inverdades que são postas, que são falsas, e notícias falsas vendidas como verdade, não é? Então veja, isso tem sido o principal mote. O candidato Haddad, que é o candidato que não apenas nós apoiamos, mas que demos a candidatura de vice-presidência, que é de Manuela Dávila, inclusive tomou uma iniciativa muito importante, de fazer um pacto em conjunto com o seu adversário para que cessem esse tipo de fake news, para que ambas as candidaturas possam repelir esse tipo de atitude, principalmente por meio das mídias sociais e por meio de aplicativos dos telefones como o WhatsApp e outros. Isso é muito importante. Mas, independente disso, eu penso que nós temos que trazer o debate para a política. Porque o povo brasileiro tem que escolher em cima da verdade. O povo brasileiro tem que escolher o seu futuro presidente em cima do que cada um defende para o seu país. E hoje, senhor presidente, me preocupou muito aquilo que é a manchete do jornal Folha de São Paulo. Olha só, Bolsonaro e Guedes recrutam executivos para a sua equipe. Recrutam executivos para a sua equipe. Aí vamos lá, na página 21, ver quem são os executivos que eles estão recrutando para a sua equipe de governo, ou seja, para serem, segundo eles, os ministros, caso ele vença as eleições. Veja quem ele deverá recrutar. O CEO, né, o executivo do Bank of America, o executivo do Bozano Investimento, o executivo do Goldman Sachs, o executivo do Santander, ou seja, banqueiros. Senador Telmário, ele quer fazer um governo de banqueiros. Aí eu pergunto para o povo lá do meu Amazonas, lá da cidade de Manaus, lá dos interiores do meu estado, o que é que os banqueiros vão fazer em prol de estados tão distantes quanto o nosso? O que é que banqueiros no governo vão fazer pelo povo do interior? Como será tratado ou como serão tratados os programas Luz para Todos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Seguro Defeso, com o governo de banqueiros? Aliás, eles têm dito e redito que férias é o maior absurdo que se pratica no Brasil, pagar 1/3 a mais durante as férias. E que o outro absurdo seria pagar o 13º, porque as empresas só recolhem 12 meses por ano, e como pagar o 13º? Então é isso que a nação brasileira tem que discutir, é isso que a nossa gente precisa discutir. Aliás, esse Guedes, Paulo Guedes, que dizem é quem de fato manda no Bolsonaro, é quem determina, quem dá as regras de governo, quem fez o programa, é a cabeça pensante de Bolsonaro. O que Paulo Guedes já falou sobre incentivos fiscais? Que ele é contra. E eu vou falar isso todo dia aqui dessa tribuna, para que a gente do meu estado, e olha que no estado do Amazonas o resultado para presidente foi 43-40, contra o nosso candidato Haddad, 43-40, ou seja, muito equilibrado. Mas o que é pior, o estado se dividiu entre interior e capital. A capital
votou com a candidatura que venceu. O interior votou Haddad. E votou Haddad por quê? Votou Haddad por conta do Bolsa Família, por conta da mudança que está ocorrendo nas cidades do interior, e não só nas cidades, está mudando a vida das pessoas, porque as universidades estão chegando no interior. Olha que maravilha, senhores senadores. Quando que eu, que vivo no Amazonas há mais de 40 anos, há quase 50 anos, como que eu não imaginava que nós pudéssemos ter um dia tantas faculdades como temos hoje, públicas, Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Medicina no interior. Isso é muito bonito. Aí eu pergunto a todos, querem votar no candidato, mas saibam o que ele vai fazer, saibam o que ele pensa da Zona Franca de Manaus. Bolsonaro é contra a Zona Franca de Manaus, porque é contra incentivos fiscais. Saibam o que vai fazer com os programas sociais. Então, quem recruta banqueiro para fazer parte de governo é porque não está preocupado com o povo brasileiro, muito menos com o nosso interior, com o interior do Amazonas. Eu, antes de dar a parte a Vossa Excelência, senador Theomário, eu quero, senador Lazier, dar aqui uma informação. E, em seguida, se Vossa Excelência me permitir, concedo a parte ao senador Theomário para que possamos concluir meu pronunciamento, que Vossa Excelência já está me dando minutos extras, né? Mas eu quero aqui, em decorrência das inúmeras notícias que estão saindo nos jornais, inclusive aqui no Folha de São Paulo, que o meu partido, o PCdoB, estaria ou está entre os partidos que não alcançaram a cláusula de barreira. Dizer que isso não corresponde à realidade, porque nós temos candidaturas nossas a deputados que estão subjúdices e cujos votos, se apurados, serão suficientes para que alcancemos nós, do PCdoB, a cláusula de barreira. Então, não é uma posição definitiva que coloca o PCdoB como um partido que não alcançou a cláusula de barreira. E, por fim, concedo a parte, senador Theomário. Senadora Vanessa, primeiro agradeço a parte e a gentileza do presidente, até por entender esse momento, pós aí o primeiro turno das eleições, é um momento de extrema expectativa no Brasil todo, onde o recado das urnas tiveram uma grande divergência dos institutos de pesquisa, né? Os institutos de pesquisa foram para um lado e as urnas foram para o outro. Então, realmente, acho que o grande derrotado foram essas previsões aí nessas pesquisas. Mas eu respeito muito a decisão das urnas, elas são soberanas, mas quero dizer que essa casa vai ficar mais triste, essa casa vai ficar menor, essa casa vai ficar sem uma voz forte da mulher brasileira com a saída de Vossa Excelência. Pode ter certeza. Eu acho que Manaus, que sempre é a mãe ali do nosso estado, Roraima foi município, minha bisavó era filha do Amazonas, então eu fico triste por uma melhor avaliação, às vezes uma onda de uma candidatura que vem prometendo o céu e que agora a gente já vê as parcerias do céu e que de repente pode fazer uma avalanche e nisso acaba que leva pessoas que as redes sociais foram fundamentais, foi um instrumento pequeno diante de grande instrumento dominado por políticos de alguma região. Por exemplo, o monopólio da meio de comunicação no meu estado foi derrotado exatamente com as redes sociais. Mas também ali você, às vezes, muitas horas não sabe fazer a distinção ainda, né, entre um fake news e uma informação verdadeira. Eu tenho certeza que Vossa Excelência foi vítima disso, mas que essa sua garra, essa sua determinação, esse seu amor pelo Estado do Amazonas, pelo povo brasileiro, pelas causas dos mais humildes, vai lhe fazer muito mais forte. Né? Quer conhecer a senadora Vanessa, trabalhe junto com ela. A Vanessa é uma pessoa que é a mesma da tribuna, é a mesma de uma decisão da liderança, é uma mesma de uma reunião fechada, é como o senador Paulo Paim também. Vocês mantêm uma coerência permanente. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que esses 4 anos que eu passei trabalhando com Vossa Excelência, aprendi muito e aprendi, sobretudo, respeitá-la. E lamento profundamente que essa casa perca uma parlamentar, principalmente mulher, da magnitude como é Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a minha admiração, meu respeito. Se eu votasse em Manaus, isso era o meu primeiro voto. Mas eu quero aqui dizer uma outra coisa para Vossa Excelência. Quando eu vejo você trazer essas informações que o candidato a presidente Bolsonaro começa a recrutar banqueiros, eu faço a pergunta, por que ele não fica logo com mesmo os caras que estão aí do Temer? Porque o que está afundando o Estado do Brasil são rentistas. Os
dos rentistas, né? Então, o rentista ele só pensa em lucro. Eu sempre digo, quando o cara vive de juros, de agiotagem, de dinheiro, fazendo o dinheiro, tomar o dinheiro, a riqueza do povo, que não vai para investimento, essa pessoa é sem coração, é sem amor, sem sentimento e tal. E eu fico muito mais preocupado quando o ministro da Fazenda dele, esse Paulo, é contra esses incentivos. Imagine o estado do Amazonas, que já tem sua robustez, já tem um parque industrial cristalizado, sentiria um impacto violento, porque é o caminho da economia mais forte que tem, é a indústria do Manaus. Imagina Roraima, que tem um incentivo no município do Bonfim. Senador Telmário, só para o controle de Vossa Excelência, por ordem de inscrição, Vossa Excelência é o próximo. Graças a Deus. Eu só estou aproveitando essa fala dela, porque a Vanessa merece toda essa nossa diferença. Então, eu queria dizer isso, Vanessa, que a senadora Vanessa, que se Manaus está preocupada, imagine Roraima, que nós temos lá também a área de livre comércio, a ZPE, né, que é um bloco pequeno na capital e no município do Bonfim. Então, e Roraima deu 70% de votação para o Bolsonaro. Então, é bom pensar nesse sentido. Obrigado. Eu concluo, senhor presidente, agradecendo Vossa Excelência e as palavras carinhosas de reconhecimento do senador Telmário. E dizer, senador Telmário, que eu não iniciei a minha militância política sendo parlamentar. E não preciso de ter mandato parlamentar para seguir na luta, porque eu luto por aquilo que eu acredito. Eu luto porque sei que é possível que a gente construa uma sociedade melhor, uma sociedade sem tantas diferenças que nós vivemos hoje. Uma sociedade onde a maioria passa fome, não tem trabalho, não tem salário, não tem onde morar, enquanto alguns vivem de forma nababesca, não é? Então, é por isso que eu luto e é por isso que eu vou continuar lutando. E defender o meu Amazonas. Às vezes as pessoas não compreenderam algumas posições que eu tomei aqui, mas saibam, todas as posições que eu tomei foi em defesa da minha Zona Franca. Quando a gente dizia que o Lula defendia a Zona Franca, as pessoas achavam que era só discurso. E que nós iríamos sofrer, a Zona Franca iria sofrer com esse tal de Michel Temer, dizia que era só discurso. Está aí. 14 anos de tranquilidade, de Zona Franca progredindo, Zona Franca sendo respeitada. E agora, não foram nem 2 anos para que o Michel Temer atacasse a nossa Zona Franca, e atacasse de forma dura, retirando incentivos que podem levar ao desemprego mais de 14 mil famílias. Continuamos lutando, portanto, contra isso. Aliás, na pauta hoje, senador Lazier, um dos projetos que está na pauta trata da privatização da nossa Amazonas Energia. Não é hora de o Senado Federal votar essa matéria. Eu aproveito e peço o voto contrário. Não é hora de votar privatização de nada. Nós estamos entre o primeiro e o segundo turno de uma eleição e não é hora do parlamento, a mando do Michel Temer, tomar uma decisão que vai impactar tanto a vida de quem vive lá no meu Amazonas, sobretudo aqueles que vivem no interior e que dependem do Luz para Todos. Então, concluo fazendo esse apelo aos senhores senadores, aos nossos colegas: não vamos permitir que este projeto seja votado hoje. Não é hora de votar privatização de nada, muito menos da empresa de energia lá do meu estado, que é pública, porque ainda é a única que consegue garantir o acesso da nossa gente, principalmente no interior, à energia elétrica. Muito obrigada, senhor presidente.